a todos aí. Casa cheia, né? Graças a Deus, né? Beleza. Para quem não me conhece, meu nome é Nazareno Augusto. Eu estou ministrando o curso pessoal aí de PHP com o Bootstrap, jQuery, né? E o nosso intuito, na verdade, do curso não é só aprender o PHP, mas nós vamos desenvolver um RP, tá? Nós vamos desenvolver uma base de um RP para depois a gente dar continuidade, né? Aí cada pessoa vai bancar aí a continuidade desse RP dentro do seu segmento, mas a ideia é a gente criar uma base sólida para qualquer outro tipo de RP, tá? Basicamente, esse RP ele vai ser feito em PHP com os recursos mais atuais, não só de jQuery, que existem milhares de plugins aí que a gente pode utilizar, como também um Bootstrap, né? Então, vai ser responsivo e toda aquela coisa que a gente já conhece de layout responsivo, Bootstrap, né? Bom, e a ideia hoje é eu passar mais ou menos para vocês aqui o que a gente vai fazer, o que é o PHP, como é que a gente vai trabalhar, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, basta fazer pergunta aí via chat ou mesmo via voz, tá? Antes de começar, vocês têm alguma coisa a falar? Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, sou José William, tudo bom? Boa noite. Uma perguntinha, nesse curso aí, ele vai continuar normal, ele é gratuito, ou a gente vai ter que pagar aquela taxazinha lá de R$70 para continuar mais aí para frente? Bom, esses dados financeiros aí é o Jorge. Jorge, explica pro pessoal aí. Boa noite a todos. É assim, o valor é mensal, né? O Nazareno está fazendo uma prestação de serviço aí para o grupo, então é um valor subsidiado aí que ele está fazendo para nós, né? E aí, à medida que o curso foi evoluindo e o projeto foi evoluindo, no momento que alguém quiser sair do projeto, não tem problema, isso aí está em aberto aí. A ideia é ele ir passando informações mês a mês. Vai ser 1 hora por dia, em torno de 20 horas mensais no curso. Tá. Então tá, só para e já eu pagando essa mensalidade já tem acesso a esses exemplos aí para poder dar uma olhada ou não? Como é? Sim, tem 10 horas de aula já disponível aí, que já é liberado aí, com material tudo aí. Então depois passa para mim aí no PV aí para eu poder fazer esse pagamento aí pra gente. Quem é que tá falando? É o José que tá falando. Zé William. José William. Tá bom. Eu passo depois tu passa aí para mim aí, tá bom? Tá bom. Pra ver se eu consigo tirar esse escorpião do bolso aí, como o pessoal fala aí. Ô, pessoal, e outra coisa, eu estou fazendo um trabalho paralelo, tá? Que isso aí não está no custo do projeto, eu não estou cobrando isso efetivamente de vocês. Eu estou desenvolvendo toda a parte de classe que vai ser utilizada dentro do nosso dashboard, né? Não só desenvolvendo, mas criando uma estrutura inicial para a gente poder desenvolver com maior rapidez, tá? O nosso produto. Então, assim, ainda não está pronto, na verdade a gente começou a desenvolver isso agora, tá? Mas eu já vou mostrar alguma coisa hoje aqui, em termos de código, mais ou menos, como que já vai ser feito isso aí, tá? E a vantagem, pessoal, é que hoje a gente tem tanta facilidade de trabalhar com PHP e tudo que a gente tem disponível para ele, que torna-se um desenvolvimento bem saudável, né, e bem tranquilo de ser feito, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, mas deixa eu já dar um start aqui para vocês terem uma noção. Vamos começar com a parte de Bootstrap, tá? Eu peguei na verdade, um painel que a gente está utilizando aqui, tá? E dei só uma melhorada nele. Isso aqui vocês encontram, pessoal, para quem for participar hoje aqui e quiser esse DS admin aqui, ele é open source, eu posso passar para vocês sem problema nenhum, tá? Ele é um painel open source,
Então, eu passo para vocês. Então, mais ou menos, a base que a gente vai utilizar do painel é essa aqui, tá? Eu ia até trabalhar com os alunos com outro painel, é esse aqui. Deixa eu ver. Dashboard. Não. RP. Inclusive, já deu até nome para o negócio, né? Chama Dalila, mas isso é só o nome inicial, pode ser que mude. Era o 11, né? Se eu não me engano. A gente ia trabalhar, pessoal, até os alunos que já são do curso aí, a gente ia trabalhar com esse cara aqui, né? Eu peguei um outro que foi baseado nele, assim, que tem a mesma estrutura, que é esse cara aqui, ó, que é o Becor. A vantagem que eu achei dele, além de ser visualmente mais bonito, né? Ele tem já aquela parte de chat que nós vamos desenvolver já também, né? Nós vamos desenvolver o chatzinho. Então, ele já tem o chat, já a parte de layout pronta. Então, eu preferi fazer essa mudança de última hora para a gente poder trabalhar. Inclusive, já comecei a desenvolver a parte do chat. Tá? Ainda não está pronto, mas já comecei a desenvolver alguma coisa para o chat. Tá? Bom, pessoal, qual que é a vantagem de utilizar, por exemplo, esse tipo de recurso? Está pronto, né? Ou seja, para mim poder trabalhar com esses tipos de painéis Bootstrap, eu não preciso de muita coisa, né? Eu não preciso de gerar código, etc. Para mim criar, por exemplo, um botão desse aqui, é uma linha, né? Com uma linha aqui, eu consigo gerar um botão desse cara aqui. Qual que é a vantagem do Bootstrap, por exemplo? Além de eu ter a esmagadora maioria das coisas prontas, ele já é automaticamente responsivo. Então, quando você diminui a tela, ele vai diminuindo e vai ajustando o layout, né, dele para caber dentro daquela tela. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, ó, só de modelo de botão que eu tenho, só de modelo de botão comum, né, olha a quantidade de botões, modelos de botões que eu posso trabalhar dentro dos meus projetos. Tá? Aí você fala assim, bom, beleza, eu vou trabalhar isso aí de que forma? Aí que entra a parte do PHP, tá? A gente está fazendo uma classe, eu vou abrir ela aqui para vocês verem. Eu vou até fazer melhor aqui, eu vou gerar um arquivo novo aqui. PHP. bsadmin. Eu vou gerar um exemplo.php. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui eu tenho uma classe do dashboard que eu consigo, dentro dessa classe, essa aqui já é uma biblioteca pronta, eu vou mostrar mais ou menos o código para vocês, mas eu vou explicar para vocês como é que essa classe funciona. Tá? Aqui eu já tenho várias funções que geram um monte de coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma função aqui que chama addButton. Tá? Então, por exemplo, esse addButton, ele é a função responsável por gerar esses tipos de botões aqui. Então, por exemplo, se eu quiser gerar um botão aqui na minha classe de exemplo, tá? Então, eu faria isso aqui. Ó. Eu vou incluir essa classe aqui, que é um arquivo que tem todas as funções, né, de geração do meu Bootstrap, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu vou instanciar aqui uma variável chamada Bootstrap. E aqui eu vou fazer o seguinte. Ó. O nome do botão, vou colocar aqui, por exemplo, salvar. O ID do botão, salvar. Geralmente o nome e o ID é o mesmo, né? Geralmente, aqui é separado porque caso você queira, né, ter o ID diferenciado, é possível, mas geralmente é o mesmo que a gente utiliza. Aí, isso aqui é o link. Vamos supor que esse botão vai abrir esse button HTML aqui. Tá? Então, vou chamar esse button HTML. Tá? Aí, o nome do botão, ele vai se chamar...
Eu botei salvar, mas vou até mudar, porque vai abrir, né? Não fica estranho, né? Aí eu tenho as classes. O que são as classes, pessoal? O Bootstrap, ele tem basicamente duas coisas que ele trabalha diretamente. A primeira coisa é o quê? É as classes, tá? Certo? O que são as classes? Elas chamam funções que são baseadas em CSS, tá? E esse CSS já molda o estilo do botão. Então, o CSS, que é a folha de estilo, como muitos conhecem, é o que vai moldar o tipo do botão. Se eu olhar aqui, por exemplo, esse botão aqui, ó, se eu vier aqui em inspecionar elemento, aqui eu tenho a classe, ó, eu tenho essa classe aqui, que é o tipo da classe que vai gerar esse tipo de botão. Na documentação aqui do meu dashboard, eu já tenho todos os tipos de botão já referenciados aqui. Então, por exemplo, se eu quiser um botão default, um primary, a diferença desses caras aqui é a cor, tá? Default é branco, primary é azul, danger vermelho, success verde, info azul e warning amarelo, tá? Então, vamos supor que eu queira um botão azul. Então, eu tenho essa classe btn primary, tá? Essa btn primary aqui é o tipo de classe que eu vou utilizar para criar um botão azul, tá? E o tipo do botão, que não é obrigatório. Eu vou até gerar um aqui só desse jeito para vocês verem. Vamos ver se vai funcionar. Lembrando, pessoal, que essa classe ela não está totalmente pronta, tá? Pode ser que dê algum boró aqui, que na verdade eu estou fazendo essa classe, comecei a fazer ela agora, junto com o projeto, então ela não está completamente pronta. Ah, tá, HTTP, localhost, PS-admin. O pessoal vê a exemplo. Ah, pessoal, deixa eu só carregar um negócio aqui também. Já tem senão vai dar trabalho demais para mim fazer. Já tem um cara aqui já pronto, porque você tem que instanciar esses CSS do Bootstrap, né, obviamente, senão você não vai conseguir fazer com que o seu botão funcione, tá? Então, vou colocar aqui o meu PHP nessa página aqui, para a gente fazer os exemplos aqui dentro. Vou abrir o PHP aqui. Copiar aqui. Sim. Inclusive, depois, quem quiser esse dashboard, me pede que eu faço, tá? Então, tá aqui, ó. Criei um botãozinho, tá? Que é esse botãozinho abrir, certo? E quando eu clicar nesse botão, automaticamente, ele vai abrir o botão HTML. Ou seja, para mim criar um botão dentro da minha classe, pessoal, eu posso somente fazer isso aqui. Aí, se eu quiser um outro botão, beleza, salvar, por exemplo. Salvar. No caso, ele não vai ter nenhum link aqui, só para demonstrar. Né? Aí eu quero ele warning.
aqui o salvar. Tá? Se você quiser, deixa eu fechar esse cara aqui. Eu estou acabando. Se você quiser, por exemplo, mudar aqui, colocar só uma outra classe, que é o warning, para ele ficar vermelho, por exemplo, ou amarelo, tá? Ou success, para ele ficar, por exemplo, verde, ou info, para ele ficar azul, então tá aí. Ou seja, eu consigo criar um botão e dar vida para esse botão com apenas uma linha. Eu não vou precisar de ficar fazendo toda aquela codificação, tudo aquilo lá, porque aqui já está mais ou menos pronto. Eu vou abrir uma tela aqui para vocês terem uma ideia. Ela não está ainda completamente pronta, mas essa tela aqui, ela já é uma tela funcional de cadastro, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho todas as configurações de uma tela de cadastro. Tá? Aqui, porque ainda não está totalmente pronta, eu não sei se ela vai executar, mas a gente pode fazer um teste. Tá? Mas aqui, por exemplo, ó, eu posso utilizar qualquer uma dessas funções, por exemplo, essa caption aqui, né? Dashboard não. Tá? Então, eu tenho abertura de uma tag, adicionando um texto, tudo via comando PHP. Todo esse HTML que você vê aqui, ó, dentro desse layout aqui, ó, praticamente vai sumir, tá? Eu não vou utilizar. Por quê? Porque eu já tenho funções que geram todos os componentes para mim. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de banco de dados, só para vocês terem uma noção. Eu vou demonstrar uma tela aqui que já está pronta de um outro dashboard meu. Tá? Esse aqui é um dashboard. Esse cara aqui, ó. Tá? Ele é esse formulário aqui, ok? Por exemplo, o que eu tenho de código efetivamente para gerar essa tela de formulário? Vamos esquecer HTML por enquanto. Tá? Por que eu vou esquecer HTML? Porque o HTML está pronto, pessoal. É Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não preciso me preocupar com HTML. Então, vamos analisar aqui o que ele tem de programação. Por exemplo, uma programação que tem aqui é esse combo aqui, ó. Esse combo aqui, ele é gerado dinamicamente através do banco de dados, tá? Ele não é gerado manualmente. Então, se eu analisar aqui, por exemplo, ó, serviço. Se eu vier aqui no meu código aqui, ó, eu tenho um data combo, tá? Que é uma função, aonde eu passo os parâmetros desse combo, ele vai lá na minha tabela, no meu banco de dados, certo? Puxa esses dados da tabela e gera dinamicamente essa combo aqui para mim, tá? Com todas essas opções já, sem eu precisar me preocupar de gerar isso manualmente, tá? Aqui no meu caso aqui, eu tenho o ID do produto e como valor, e aqui eu tenho a descrição do meu produto, ou do meu serviço, tá? Outro combo que foi gerado dinamicamente é dos meus contatos. Então, aqui eu tenho um cliente 1, 2 e 3. Quando eu seleciono um cliente 2, por exemplo, ele já busca o número do telefone para mim. Ele vai lá no banco de dados, pega o número do telefone desse cliente e preenche ele aqui no meu número. Da mesma forma, esse modelo, que seria um modelo de mensagem, tá? Esse modelo de mensagem, ele vai buscar lá na tabela de modelos, automaticamente o texto, e vai preencher isso aqui para mim, tá? Quando eu clicar em enviar mensagem, mensagem enviada com sucesso. Ou seja, ele já gera a minha mensagem de OK aqui em verdinho, né?
ela tem até a possibilidade de fechar, certo? E já armazena isso aqui dentro do meu banco de dados. Ok? Aqui esse exemplo aqui, eu acho que ele está rodando em MySQL, que não é um problema com o nosso projeto, tá? Vou falar um porquê para vocês. Porque a gente está trabalhando com PDO. Eu vou demonstrar para vocês isso daqui a pouco. A melhor parte fica para o final, né? Aqui, por exemplo, essa mensagem que eu acabei de enviar, ela está aqui no banco de dados já. Certo? Essa aqui, ó, acabei de enviar, 1859, 6281100032, está aqui a mensagem, ou seja, ela já foi gravada aqui no meu banco de dados para envio, ok? O que eu tenho de código aqui? Vamos analisar? O que eu tenho de código? Então, vamos lá, meu módulo avulso. Bom, primeiramente eu tenho meu HTML, né? Que isso aqui, inclusive, pessoal, com a minha nova classe, isso aqui tudo vai sumir, tá? Porque esses campos aqui, ó, todos esses campos, eles vão ser criados dinamicamente. Então, por exemplo, um campo desse aqui, ó, é uma div dessa aqui de control group, tá? Então, esse campo aqui, ó, que era um HTML antigamente, quando a gente começou o curso, ele vai ser transformado nisso aqui, ó. add text field. Tá? Vai ser uma linha aqui que eu vou chamar para me criar toda essa estrutura aqui de campo. Beleza, mas vamos esquecer HTML por enquanto, que a gente ia falar. Então, aqui no HTML não tem nada demais. A única coisa que eu tenho aqui é o PHP gerando esses combos automaticamente pelo banco de dados e esse códigozinho aqui em cima. Certo? Chamando os arquivos aqui de validação da minha CRUD. O que é uma CRUD? É um arquivo onde eu tenho as funções básicas de banco de dados, que é o quê? Create, que é o salvar, né? Eu tenho o read, que é o ler, fazer o select, o U, que é o update, e o D, que é o delete. Tá? Então, essa classe ela tem essas 4 operações básicas lá dentro. Ok? E aqui embaixo eu faço uma chamada num JS, né, com JavaScript, da minha página. Um só JavaScript. Então, vamos analisar o que eu tenho aqui dentro desse JavaScript. Certo? Basicamente, pessoal, em todas essas telas aqui, eu tenho só essas duas funções. Tá? O que essa função aqui faz? Ela é a função responsável pelo Ajax. Tá? Alguém aí não sabe o que é um Ajax? Eu não. Eu não sei. Tá. O Ajax, ele é o quê? Ele é uma função onde você envia os dados para o servidor sem precisar recarregar a página. Tá? Então, esse envio, ele é feito em background. Você não vê a página sendo... Não precisa recarregar a página novamente. Você só envia efetivamente os dados. Tá? Então, por isso que quando eu cliquei aqui, ó, em enviar mensagem, você viu que ele só deu uma mensagenzinha aqui, a página não fez o refresh? Se eu clicar aqui de novo, por exemplo, teste 2, cliente 3, por exemplo, aviso de reunião, certo? Se eu clicar aqui, por exemplo, em enviar mensagem, tá? Você vai ver que ele até deu um erro aqui, mas acho que eu sei o que é. Deixa eu mudar o produto aqui. Ok. Então, aqui, por exemplo, quando eu cliquei em enviar, ele enviou a mensagem, mas não recarregou a minha página, não fez refresh de página. Tá? Então, ele envia efetivamente só os dados. Então, essas duas funções aqui, elas são responsáveis por colocar que esse botão aqui seja o botão de envio de dados lá para o meu servidor. Tá? O que eu preciso de alterar aqui nessas duas funções aqui, basicamente? Tá? Só o nome do meu formulário. Tá? O nome do meu formulário, que está aqui, obviamente, quando eu crio um formulário, né? Deixa eu fechar isso aqui, senão eu vou acabar confundindo. Quando eu crio um formulário aqui, pessoal,
Eu tenho um nome, ó, avulso form, tá? Então, aqui no meu JS, eu só tenho que mudar o nome do meu formulário e o nome do meu arquivo PHP que ele vai chamar no Ajax. Porque esse arquivo PHP aqui que efetivamente vai gravar os dados lá no meu banco de dados. Tá? Então, se eu abrir, por exemplo, o meu Ajax aqui, .php, que é o cara que vai ser chamado para gravar a informação, tá? O código que eu tenho, pessoal, hoje, para gravar no banco de dados, esse aqui eu vou deletar porque está comentado, esse aqui era antes, depois eu mudei. Então, é esse aqui. Tá? Ou seja, com menos de 20 linhas, eu tenho todo o meu código de inserção de dados dentro do meu banco de dados. Tá? Então, esse código aqui é o código responsável por fazer, tá vendo? Insert lá dentro da minha tabela. Ou seja, com esse código aqui, aí o que eu tenho que alterar, por exemplo, para mim construir uma tela nova? Né? Eu tenho que alterar o quê? Basicamente, o nome do formulário aqui no JS, certo? E o nome do PHP aqui. Mais nada, tá? Os dados que tem no formulário aqui, ó, ele já vem automaticamente lá do formulário. Então, eu não preciso... Ele já vem dos campos do formulário lá. Eu não preciso especificar eles. Tá? Então, basicamente, só preciso especificar o nome do formulário aqui e alterar o nome do meu PHP aqui. Mais nada. E aqui dentro do meu Ajax, eu teria que modificar o nome dos meus campos da minha tabela. Você não tem jeito também, né? Não tem... Aí não existe milagre, né? Então, aqui eu teria que alterar somente o quê? Os campos da minha tabela, né? E o meu insert aqui, fazer a mudança do meu insert. E mais nada. Ou seja, eu tenho já totalmente um CRUD pronto, sem precisar editar muita coisa. Essas outras funções que tem aqui, ó, essa aqui, essa do meio aqui, ela faz somente isso aqui, ó. Esse contadorzinho de caracteres aqui. Tá? Ela é responsável por travar aqui quando chega no caractere 0. Tá? Porque a mensagem ela é limitada em 160 caracteres. Então, essa função aqui, basicamente, ela faz isso. Então, essa aqui é uma função específica dessa tela. Né? E essa função aqui e essa outra aqui de baixo é aquela função que busca o telefone, que busca dentro do banco de dados e mostra aqui, ó. Certo? Ou busca a mensagem aqui no banco de dados e mostra aqui. Tá? Essa função é que faz isso. Ok? Então, eu tenho basicamente 3 arquivos que eu tenho que alterar. Certo? Nada mais do que isso. E a grande vantagem, pessoal, vamos fazer um teste aqui com o banco de dados para vocês verem o tanto que é simples a gente trabalhar com o banco de dados do PHP. Eu criei aqui um arquivo aqui, só com PHP, tá? Para a gente demonstrar uma inserção, uma consulta, ou seja, os dados, as funções principais dentro do nosso PHP, tá? Aqui, pessoal, eu tenho um arquivo de teste que eu criei para demonstrar para vocês, tá? Eu tenho um include aqui com alguns arquivos, um deles é a configuração do banco de dados. Então, aqui eu estou trabalhando com o banco de dados Postgre, tá? Eu crio um banco lá chamado apresentação, a senha minha lá é 123456 e o usuário que eu estou usando é Postgre, e ele está na minha máquina local. Ok. Isso aqui é só para me alterar as configurações do meu PHP. Então, vamos fazer uma inclusão de um registro lá. Tá? O que eu preciso para fazer a inclusão de um registro, basicamente? Tá? Primeira coisa que eu chamo essa função limpar campos. Tá? Ele limpa todos os campos que estão configurados na memória. Eu seto a minha tabela, ou seja, eu seto a minha tabela que eu vou cadastrar. No meu caso aqui a tabela chama alunos. Vamos abrir aqui o SQL Manager aqui. Então, está aqui a apresentação. Eu tenho uma tabela aqui chamada alunos. Okay? Tem até um aluno aqui.
fazer o seguinte, vou deletar. Vou dar um duplicate table alunos. Pronto. Agora não tem mais nada aqui dentro. Ok? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é setar a minha tabela e cada campo que eu tenho aqui dentro do meu banco de dados, ID não, porque ele é autonumeração, né? Não preciso especificar ele. Então aqui eu tenho nome, endereço, cidade, UF, telefone e e-mail. Para cada campo desse, eu adiciono um campo aqui, eu dou uma DD field, nome, e coloco o nome. Tá? Vou colocar aqui Nazareno Augusto. Endereço, Rua ABC, quadra 1, lote 2, cidade Goiânia, UF Goiás, telefone 5562-9988-7766 e o e-mail nazareno@gmail.com. Certo? Basicamente, eu coloco a condicional aqui, se CRUD execute insert, eu estou chamando aqui uma função de execução para fazer um insert no banco. Se ele retornar verdadeiro aqui, ele vai dar incluído com sucesso, senão ele vai dar um erro. Vamos ver? Vou chamar nosso teste CRUD, incluído com sucesso. Ok. Se eu verificar agora lá no meu banco de dados, está aqui o meu registro. Ok? Então, Nazareno, OBC, quadra tal, lote tal, beleza. Se eu quiser adicionar mais um outro registro, da mesma forma, né? Certo? Então, deu um F5 aqui, incluído com sucesso, com da Silva. Ok. E assim sucessivamente, ou seja, esse pequeno código aqui, pessoal, ele já faz todo o trabalho de inserir dados num banco de dados. Eu não preciso de mais nada. Ah, professor, e se eu precisar fazer, por exemplo, um update de tabela, ou seja, alterar algum campo? Beleza, vamos fazer aqui. Vou comentar essa parte aqui do insert, tá? E vou trabalhar com o update. Ok? Então, aqui está o meu código de update. O que eu preciso fazer no meu update? A mesma coisa, né? Eu dou em fields para falar. Um rádio, eu ganhei. Eu não sei se ele presta, não. Deixa eu te falar o nome desse nele, você sabe dizer se ele presta ou não. É escrito Booster. Então, aqui, pessoal, eu tenho um clean fields. Tá? Eu vou setar o nome da tabela que eu quero fazer a alteração de dados, certo? E aqui eu vou adicionar o campo, ou seja, eu quero alterar o nome para Carlos da Silva e o endereço eu quero alterar para esse cara aqui. Então, vamos supor que eu quero alterar, vamos ver qual registro eu tenho aqui. O registro 3, por exemplo. Tá? Então, eu coloco um filtro, add filter, com ID igual a 3. Beleza, vamos fazer um update, vamos ver o que acontece. Alterado com sucesso. Se a gente der um refresh aqui, Carlos da Silva, Avenida das Oliveiras. Ótimo. Ah, professor, mas a minha condicional, ela tem mais campo. Não é só isso. Beleza, qual que é o outro campo? Ah, eu quero saber se o cara for de Goiás. Ele tem que ser 3, ele tem que ser de Goiás. Beleza, vamos colocar. Tem que ser igual a Goiás também, né? E a condicional aqui é índio. Beleza, tá pronto. Tá? Então, nós vamos alterar o 3. Se for de Goiás, não vai ser Carlos da Silva mais não. Vai ser José da Silva. Então, é inteiro, né? Marchar. E aqui é
o F. Ok? Alterado com sucesso. José da Silva. Tá? Então, pessoal, com esse pequeno código aqui, ó, eu consigo fazer uma alteração de dados. Legal. O que mais que eu consigo fazer aí, né, professor? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui agora um código de exclusão de registro. Ou seja, eu quero excluir o ID foi igual a 3, por exemplo. Eu acho que não tem um lá mais, né? Não tem, né? Então, eu quero excluir esse registro número 3. Eu quero dar um delete dele dentro do meu banco de dados. Então, mesma coisa, sempre clean fields, set table alunos, add filter, eu coloco o ID, tem que ser igual a 3, certo? E mando chamar o execute delete. Vamos ver? Excluído com sucesso. Se a gente chegar aqui agora, puf, já não existe mais o registro número 3. Tá? Ah, eu preciso buscar os dados agora. Eu não quero fazer um select na minha tabela lá e alimentar alguma coisa dentro do meu sistema, sem problema nenhum. Né? Vamos fazer uma busca dentro do meu. Acho que esse cara aqui não tem nenhum exemplo de busca, mas eu crio aqui agora para vocês. Tá? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, copiar esse cara aqui. Ah, não, tem sim. Tem sim. Embaixo já está pronto. Aqui, ó. Select. Nazareno. Oi. É o Pedro. Você vai continuar direto na aula ou você vai interromper e depois volta na aula? Não, eu acho que era bom a gente dar uns 5 minutinhos, né? Ah, tá. Uma apresentação, tá? É que tem que comer uma feijoada ainda, hein? Tá certo. Não se preocupa não, que nós vamos fazer isso, tá? Então aqui, pessoal, eu adicionei, por exemplo, eu quero buscar o nome, o telefone e o e-mail na tabela alunos, eu quero essas três informações. E o meu filtro vai ser o telefone que foi igual a 556299887766. E aí eu vou chamar um execute select, tá? Então tá aqui, ele vai me devolver um array, que esse array eu posso preencher uma combo, eu posso preencher uma grid, eu posso preencher o que eu quiser depois, tá? Então aqui ele vai pegar Nazareno Augusto, o telefone é esse aqui, o e-mail é esse aqui. Ah, não, eu quero que o ID, certo, seja igual a 2. Então, beleza. No caso aqui só tem um registro, né? Só o meu lá. Então ele vai fazer a busca da mesma forma, com o ID igual a 2. Ou quero o ID maior que 0, maior que 1, ou todos que o status for diferente do excluído. Ou seja, aqui eu preciso somente especificar os campos que eu quero ver. Não quero o e-mail, quero só nome e telefone. Tá? Então tá aqui, ó, nome e telefone. Eu já não vou ver mais o e-mail. Não, eu quero nome, telefone e endereço. Então tá aqui o nome, o telefone e o endereço. Tá? E aqui, pessoal, eu posso fazer um monte de outras coisas. Aqui, inclusive, tem uma função de execute manual, que é para mim colocar comandos SQL manualmente, tá? Onde eu posso, se eu quiser fazer alguma coisa mais complexa, eu não ficar preso dentro de nenhuma função aqui, eu posso colocar o próprio comando SQL aqui dentro e mandar executar esse comando, tá? De uma maneira bem simples, bem tranquila de ser feita. E uma grande vantagem, vamos supor que qual banco que eu estou trabalhando aqui? Alguém?
Ranulfo? Qual banco eu estou trabalhando aqui agora, Ranulfo? Pós-GRI. Pós-GRI. Meu cliente quer trabalhar com MySQL, cara. Porque ele já tem um banco MySQL lá e ele não quer trocar do MySQL. Como é que eu faço? Simples. Venho aqui, modifico aqui os dados para o banco MySQL, que no meu caso aqui vai ser localhost root. O nome do banco é o mesmo, tá? E lá na minha configuração do banco, certo? Eu venho aqui e coloco MySQL. Nada mais. O meu script já está trabalhando agora com MySQL. Alguém duvida? Alguém acredita ou duvida? Então, vamos ver aqui. Roda aí. Isso aqui eu estou comentando, pode para ele não executar tudo de uma vez, tá, pessoal? Estou comentando aos poucos para ir mostrando. Então, vamos refazer o nosso teste aqui rapidamente, tá? Então, aqui é a parte de inserir no banco. Beleza? Vamos executar. Incluído com sucesso. Deixa eu ver no PostGRI. Deixa eu ver aqui no PostGRI, como é que tá. Uai, não tem nada incluído aqui, não. Como é que eu fiz, hein? Uai, tem João da Silva não tá aqui no PostGRI. Tá? Não tá, pessoal. Por quê? Eu acabei de trocar o banco, né? Então, aqui eu tenho um banco chamado apresentação, do meu, certo? Do meu MySQL. Tem uma tabela chamada alunos e acabei de adicionar o João da Silva aqui, tá? Ou seja, eu não preciso, pessoal, de forma alguma, eu não preciso alterar nenhuma linha de programação na minha estrutura aqui. Por quê? Eu vou trabalhar multibanco agora. Tá? Se eu quiser trocar para qualquer um outro banco, para o SQL Server, para o Informix, ou no caso hoje eu não chamo Informix mais, né? Mas tem também. Eu posso trocar para o PostGRI, eu posso trocar para o Oracle, eu posso trocar para qualquer banco que o PDO, a gente está usando uma tecnologia no PHP que chama PDO, tá? For compatível. Tá? E são vários bancos. Além dos bancos que ele é compatível, deixa eu ver aqui em algum lugar que ele fala. Requirements, database, MSSQL. Aqui, ó, esse aqui é para MSSQL. Deixa eu ver se tem algum. Bancos. PDO. Bom, aqui eu não vou lembrar direito, também não peguei o link aqui para salvar, mas que eu lembro de cabeça, você pode trabalhar com SQL Server, MySQL, PostGRI, Informix, DB2, Oracle e diversos outros bancos, tá? E outra, ele também trabalha com a DBC. Então, se você trabalha com a DBC, você pode trabalhar com qualquer outro banco que for compatível com o driver de ODBC. E eu, pelo que eu sei, a grande maioria dos bancos hoje são compatíveis com ODBC, tá? Então, aqui, vamos adicionar mais um cara aqui. Vamos chamar o Ranulfo. Né? Nem sei se é de São Paulo, mas você vai ser. Obrigado. 987-6543-2. Ok. Qual que é o seu e-mail, Ranulfo? Ranulfo. Vai ser ranulfo@e-mail. Pronto. Vamos executar o nosso script. Incluído com sucesso. Se a gente analisar o nosso banco aqui, está aqui o Ranulfo. Ou seja, com o mesmo código, pessoal, eu posso trabalhar com diversos bancos de dados. Isso é bom porque, como eu vou criar um RP agora, e eu vou ter
uma possibilidade de me adequar ou adequar o meu produto ao banco de dados que o cliente trabalha, né? Eu não vou ficar lá preso a um banco de dados único, onde o cliente só vai poder usar se ele tiver, por exemplo, o Postgre, ou só vai poder usar se ele tiver, por exemplo, o SQL Server ou MySQL, tá? Isso é uma grande vantagem para um sistema hoje dentro de principalmente a gente falando aqui de um ERP, né? A gente pode fazer a troca de um banco de dados com duas simples configurações que eu mostrei para vocês, tá? Uma delas eu fiz aqui nas configurações de usuário, ok? E a outra configuração foi lá dentro do banco de dados, né? Que tem aqui, ó, MySQL. Ah, eu quero voltar para o Postgre, PGSQL. Não tem problema nenhum. Vem aqui, altera os dados para o Postgre, botar a senha aqui do Postgre, certo? E vou executar o meu script normalmente. E eu vou ver que lá no Postgre agora tem o Ranulfo. Eu não sei se vocês aí têm um caso desse, mas eu já tive casos desse aqui, de clientes que trabalham com 2 bancos de dados. Ah, uma aplicação dele trabalha com um banco, e ele tem uma outra aplicação que trabalha com outro banco de dados. Você precisa de trocar informações entre esses bancos, né? Você precisa levar a informação de um banco para o outro. Se o banco de dados for o DBF, pode ou não pode? DBF, você está falando do Clipper, do DBase? Exato. Ou então do Fox Pro. DBF, olha, eu acho que dá, você sabe por quê? Porque o DBF, eu acho que tem uma DBC para ele, não tem? Boa notícia, porque eu tenho muito sistema em DBF. Você não tem o DBC para DBF ou não? Me relembra isso aí, porque na verdade eu programei em Clipper em 80 e 80 e alguma coisa, mas tudo bem, 89, 90, eu programava em Clipper. É só o dinossauro, né, rapaz? Meu Deus do céu. Eu cheguei até o Clipper 5.3, aí depois eu passei por VBzinho, VB4. Na verdade, comecei no VB3, VB3.0, que era uma grandíssima porcaria. Aí lançaram o 4 bem imediato, aí eu já fui pro 4, o 4 já tinha melhorado bastante, aí veio 5, 6, parou no 6, né? Tá aí até hoje, né? 20... O que eu tenho é do 4. 20, quase 30 anos, né? De VB. Quantos anos de VB? Então, assim, o Ranulfo não, quem que tá falando? É o Zé Roberto falando. Zé Roberto, se tiver driver ODBC para DBF, sem problema nenhum, tá? Porque eu tenho muitos sistemas em DBF. O Paulo tá falando que tem DBF e OLEDB, né? Então, ótimo. Então, funciona, tá? Então, assim... Graças a Deus, menos mal. E o que a gente vê muito também hoje, pessoal, é o seguinte, às vezes o cara tem uma aplicação no smartphone, ou no celular, ou alguma coisa assim, que tem um banco rodando lá dentro, né? O celular hoje usa muito, quando você usa banco de dados dentro do celular mesmo, eles usam muito um banco chamado SQLite. Muitas aplicações utilizam esse banco como troca de informação, tá? Eu poderia muito bem conectar num banco SQLite, por exemplo, sem problema nenhum. Tá? Basta eu ter acesso nesse banco via ODBC, por exemplo. Tá? Eu acho que nem precisa de ODBC para o SQLite. Eu acho que ele já padrão já consegue conectar com o SQLite. Antes que me perguntem, Access. Sim, Access via ODBC sem problema nenhum. Já testei. Tá? Eu não tenho nenhum MDB aqui agora, mas com certeza funciona. Tá? Então, assim, vocês vão ter a possibilidade, pessoal, de trabalhar com uma linguagem que está muito avançada, tá? O PHP hoje é uma linguagem extremamente avançada, com bastante recurso, tá? A gente já está chegando no PHP 7 agora, ainda está meio assim, já lançaram mais ou menos uma versão aí, mas ainda não está totalmente consolidada, mas a gente já está chegando aí no nível do PHP 7, né? Na verdade, pular do 5 para o 7, eu não sei porquê, mas
Nós temos aí o PHP 7 vindo por aí. E pelo que eu vi, pelo que eu fiquei sabendo e pelo que eu li também, né, nos fóruns e tudo, me parece que o PHP 7 vai poder ser pré-compilado. Eu não tenho certeza dessa informação ainda, mas me parece que vai poder ser pré-compilado. Então, você pode compilar o PHP e ter uma performance um pouco maior e também proteger o seu código, né? Você colocar o código lá, você não... Apesar que geralmente o PHP roda em servidor, então você não tem tanto problema com permissões de código, esse tipo de coisa, né? Nazareno? Oi. Tá me ouvindo? Boa noite, é Fabrício. Opa, Fabrício. Tirou uma dúvida aqui, cara. Eu tô aqui no WebDev, certo? Aí eu tô com um projeto em PHP e aí tô com um banco de dados, certo? Aí, assim, eu até fiz uma pergunta aí no grupo aí, você até respondeu, no caso, para fazer o relatório externo, né, em PHP, aí você disse que era o HTML2 PDF. Isso. Só que aí, como eu nunca trabalhei com PHP, certo? Aí o WebDev gera em PHP, tá? Só que ele tem uma limitação, no caso, ele não gera relatório, né? Dentro da aplicação. Aí eu tava falando aí com o colega aí, Ranulfo, tá? Eles falam com o Nazareno. Aí, assim, tu acha que tem alguma... Eu falo, assim, no relatório acerca da conexão com o banco de dados. Aí, para tu, assim, qual a melhor solução para mim fazer uma integração aqui com, no caso, relatório em PHP? Assim, por exemplo, o repo, não sei. Qual seria a melhor forma para eu fazer essa integração? Porque tem que, por exemplo, tem a linkagem do banco, do campo, né? Com a tabela. Eu não sei como faço isso. Aí tu tem alguma dica assim para me ajudar, cara? Você consegue gerar o seu relatório num formato HTML pelo WebDev? Eu não conheço nada de WebDev. Então, eu não consegui fazer nada ainda, cara, mas ele gera lá em HTML, só que ainda não testei. Eu vou fazer isso aqui, como se ele realmente, não sei o que ele vai mostrar, eu não fiz ainda. Aí eu disse, não, vou ver com o Nazareno se pelo menos tem uma noção, que isso é o Raptor, ou não sei, algum programa em PHP, gerador de relatório, não sei. Então, você tem muita coisa, assim, já classes prontas que fazem determinados trabalhos, e dentre elas você tem também para relatório, né? Vamos lá, se você for usar o PHP para Windows, eu digo que você consegue usar até um Crystal Reports, você consegue usar qualquer outro componente aí que utiliza o OCX, por exemplo, tá? Você consegue instanciar um OCX dentro do PHP, mas para Windows, tá? Linux não. Se o servidor for Windows, você consegue utilizar. Agora, se você, por exemplo, consegue utilizar o WebDev ou o WinDev para gerar o HTML do seu relatório, certo? Você não precisaria que o PHP conectasse ao banco, ele só converteria aquele HTML para PDF, que é aquela classe que eu passei para você, tá? Então, ela já pegaria aquele HTML, vamos dizer assim, que você gerou pelo WebDev ou WinDev e converteria aquilo lá para um PDF. Certo? Essa seria uma opção. A segunda opção, que é o que a gente vai fazer no nosso projeto de RP aqui, seria criar uma classe, certo? Que vai trabalhar em conjunto com essa classe aí, HTML to PDF, e conecta no banco de dados, certo? Gera um relatório, efetivamente. Tá? Então, isso aí você teria que ter uma classe para fazer toda essa conexão. Ou seja, essa classe que eu mostrei para vocês aqui, que faz o select, por exemplo, certo? Essa parte aqui que eu venho aqui, faço o select, faço o filtro, tudo bonitinho, ela vai ser utilizada lá no meu gerador de relatório. Porque aqui, ó, não sei se vocês notaram isso, mas esses filtros aqui são dinâmicos. Eu posso inserir quantos campos eu quiser e escolher qual informação que eu quiser aqui dentro. Né? Se vai ser AND, se vai ser OR, né? Se qualquer outra coisa nesse sentido. Então, aqui, ó, eu vou usar esse recurso aqui para buscar os meus dados dentro do banco de dados, né? E depois vou jogar esses dados da minha classe que vai gerar o HTML para mim, que vai ser gerado em cima do meu relatório. Entendeu? Tá. Obrigado aí, Renato. Tá, joia.
Alguma outra pergunta, pessoal? Nada. Nazareno, Opa! deixa eu... Eu queria saber sobre boleto, você já mostrou, né? Sobre boletos. No caso de boleto, a gente, inclusive, já viu ontem aqui, né? A gente vai trabalhar com esse cara aqui, que é o boleto PHP, tá? Esse boleto PHP aqui é um projeto open source e ele está disponível gratuitamente na internet para quem quiser. Ele já é o boleto pronto, tem todos os bancos aqui, ó. Praticamente todos. Coisa seria sobre notas fiscais também, depois se eu puder falar um pouquinho. Tá? Bom, PHP, a gente tem vários projetos gratuitos, dentre eles, inclusive... Projeto fiscal tem ou não? Tem um projeto Frio, né? NFE, tem sim. Tá? Tem um PHP NFE que, inclusive, é open source também, ele é gratuito, não tem custo nenhum. Tá? Em relação à interface, pessoal, não tem muito o que dizer, porque eu vou usar essa interface pronta aqui do meu dashboard. Só vou editar ela para minha necessidade. E aqui eu falei muito de botão para vocês, né? Tudo, mas aqui eu tenho tudo. Eu tenho botão, eu tenho vários ícones que eu posso utilizar dentro do meu projeto, né? Eu tenho Progress Bar, né? Diversos tipos de Progress Bar, tá? Eu tenho essas tabs, né? Essas abas também que eu posso estar trabalhando dentro do meu projeto, tá? Aqui no meu do Bootstrap também ele já trabalha com modal, tá? Tenho vários tipos de notificações, tá? Inclusive, como eu falei para vocês, né, modal, posso trabalhar com modal também, tá? Tem esse tipo de notificações aqui, isso aqui a gente vai trabalhar com elas aqui, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar com tudo quanto é recurso mais avançado que tem hoje a nível de biblioteca de desenvolvimento web, tá? E isso aqui pode ser usado no desktop também, não tem problema, porque o cara vai acessar de um navegador, ele pode acessar de uma rede interna, ou ele pode acessar de uma rede externa, igual uma internet, né? Os menuzinhos abrindo e fechando, isso aqui tudo a gente vai utilizar para o nosso projeto, tá? Então aqui eu tenho, igual eu falei para vocês, tem vários tipos de janelas modais, inclusive cadastro e tal. Inclusive, se eu for, por exemplo, acessar uma tela onde eu preciso informar o meu cliente, o meu fornecedor, eu vou usar modal para me cadastrar, por exemplo, se ele existir. Eu venho aqui, já faço o cadastro, na hora que eu voltar, e automaticamente ele já pega lá o meu fornecedor, né? Ou o meu cliente, tá? Então, aqui tem exemplos de vários tipos de janelas modais. Tá? Tem alguns tipos de wizards também. Isso aqui a gente provavelmente nem vai usar, mas tem também. Eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então, que se chama de sliders, né? Certo? Ok? Tem vários tipos de fontes. Formulários também, vários tipos de formulários. Tá? Então, inclusive desabilitados, né? Em alguns casos você pode desabilitar ou não o formulário, tá? Validações, né? Com cores, tá vendo? Também tenho esse tipo de input group aqui. Combo Box é esse aí que agora que você mostrou, não é combo, né? Você tem com múltipla seleção. Tá? E o código e mais o nome, dá para fazer também? Dá também. Aqui você tem, por exemplo, ó, tags, né? Pode ser usado para um monte de coisa, né? Checkbox, tudo quanto é estilo que você imaginar, tá? Esse tipo de botão. Isso aqui não deixa, isso aqui é um checkbox, tá? Internamente, se você analisar, isso aqui é um checkbox, tá? Eu tenho... Ele retorna o quê? 0 e 1? Não, ele tem um valor, né? O checkbox, ele tem um valor, né? Tá? Então, se você analisar aqui o código dele, ó,
ele vai ter um valor associado a ele. Aqui no exemplo ele não tem nenhum valor, mas aqui ele teria valor igual a tanto. Se o tiver marcado, ele manda aquele valor, senão ele não manda, entendeu? Ele é um valor, tá? Então, por exemplo, esse tipo de janelinha aqui, ó, ele dá exemplos de esconder, mostrar, menus, links, né? Esse é o mais legal que você mostrou. Aqui eu tenho também, por exemplo, ó, com pesquisa, eu vou digitando, ele vai mostrando, né? Vai buscando, né? Certo? Eu dou Enter, ele já coloca. Isso aqui, inclusive, é com múltiplos, né? Múltiplos valores, né? Ó. Certo? Tem o tipo de data combo aqui também, que eu posso digitar também, certo? E ele tem também as categorias, né? Certo? Também múltiplos, né? Okay. Aqui, esse cara aqui é bacana também, que eu posso até desabilitar algumas opções que não forem, que eu não quiser que sejam utilizadas, né? Ele também aceita. E aqui todos eles têm busca, tá, pessoal? Certo? Esse cara aqui, conforme você vai selecionando, ele vai tirando da lista. Tá vendo? E aqui depois eu posso ir deletando aqui e ele vai voltando para cá, tá? Tem isso aqui também, ó. Volta tudo, passa um, passa dois. Também com filtros, né? 2 cliques também funciona, tá? Isso aqui são exemplos. O Enter na web eu sei que é muito pouco usado, tá? Mas você pode configurar para passar para o próximo campo. Pelo Joy Kelly lá, né? Isso. Tá? Eu fiz isso em WebDev, né? Aqui, ó, máscara. Certo? Então, tem máscara. Tem esses color picker aqui, que eu não sei nem. Aqui, no meu caso, eu não vou utilizar isso, né? Mas a gente pode utilizar também, dá a opção do cara mudar o fundo dele lá, né? Sei lá. Isso aqui também, né? Bacana, né? Ok? Aqui eu posso tanto desabilitar para o cara não poder digitar, né? Para ele selecionar só por aqui, ou eu posso digitar também. Aqui no caso está mês, dia, ano, né? Com 2 dígitos só o ano. Aqui está dia, mês e ano, mês, dia e ano com 4 dígitos. Tá? Isso aqui pode ser modificado, né? Isso aqui é para 2 datas, né? Data inicial e data final. Que já tem um modelo, inclusive, com... Se eu for fazer um site para empresa de aviação, né? Eu vou dia 29, eu vou dia 31. Tá? E aqui também tem de hora, né? Legalzinho. Tá? Eu resolvi até usar esse template, que é muito parecido com o que a gente tinha escolhido para o curso, para fazer o RP, né? E, ao mesmo tempo, ele tem mais coisas dentro dele, tá? Aqui eu tenho também validação, tá vendo? Quando o campo tá ok, né? Olha lá. Aqui eu botei a senha, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu coloquei 0, 0, 0, 0, 0. Já deu erro. Ele fala, ó, tem que ser igual a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem que ser uma data. Eu coloquei letra, ele falou, opa, tem que ser data. Então, esse aqui ele já está funcionando a validação, tá vendo? Tá? Aqui só dígito. Aqui tem que ser 5 até 16, então eu vou botar 20. Não, tem que ser de 5 a 16, né? Então eu vou botar 15. Pronto.
Então, ele já tem esses modelinhos já prontos. Então, assim, o que eu preciso fazer é ver o código dele lá, né? Apesar que a minha classe já vai fazer tudo isso. Né? Mas aqui eu tenho o meu código aqui que faz isso aqui, tá? É bem simplesinho, geralmente são tags, né? Que a gente utiliza, tá? Então, esse aqui tem vários tipos de formulários, inclusive de upload, seleção de arquivo, né? Mostra a imagem e tudo mais. Certo? Remover, mudar, tal. Certo? E fora algumas coisas que eu já tenho prontas aqui, né? Certo? Adicionar eventos, tal. E já está tudo pronto, a gente só vai programar ele da forma que a gente quiser, né? Tem até timeline pronta aqui, né? Já formatada. Tem até o estilo uma rede social aqui. Exemplo de tabela de preço, né? De produtos. Tem alguns modelos já de páginas já pré-formatadas, né? Vários estilos de gráficos já prontos, tá? Para a gente poder trabalhar. Esse aqui, inclusive, tem até zoom dentro dele. Menu também eu tenho aqui até 3 ou 4 níveis de menu. Eu vou usar bastante isso aqui, né? A gente criar uma árvore de menu. Já tem modelo de página de erro, galeria de imagens também. Data tables, né, onde a gente pode selecionar os tipos de tabelas. Certo? Aqui a gente ordena, faz a busca. Se tiver cálculo nessas tabelas, sem problema. Sem problema nenhum. Tá? Porque, na verdade, o bom dessas tabelas aqui é porque ela faz essas buscas, as ordenações, tudo a nível de navegador já. Então, não vai lá no seu banco de dados mais, entendeu? Então, é bem rápido. Aqui eu posso colocar até cores para determinados valores. Se o valor, por exemplo, for de crédito ou débito, vamos colocar vermelho e verde, por exemplo, né? Dá para a gente fazer tudo isso. Já tem paginação pronta. Tem até plugins para você exportar essa tabela aqui para CSV, para PDF, para vários outros tipos de arquivos. Tá? Aqui também já tem essa parte aqui de mapas, já integrado nesse tipo de layout aqui. Tá? Inclusive, eu acho que funciona aqui até busca. Não lembro. Funciona até isso aqui, já está tudo integrado, né, pessoal? Isso aqui é uma mão na roda. Tá? E aqui ele demonstra vários tipos de grids, né, que são as colunas que você pode configurar, né? São os estilos de colunas, tá? E aqui ele tem as páginas em branco para você fazer as coisas dentro delas, né? E aqui tem até um login page já pré-formatado, e você pode também fazer alteração dentro dele. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Através dá para tirar foto? Como assim? Por exemplo, cadastrar um usuário. Tá? Por dentro do sistema aí, tirar uma foto dele? Tem como? Teria que usar um programinha e depois salvar a foto e importar. Tem como. Tem como. O HTML5 tem isso. Ah, tá. Tá? Isso aí é só bobeira, tá? Só para ver até onde que a gente consegue chegar. Tá. Pessoal, hoje programação web é um negócio extremamente poderoso, tá? Extremamente
A gente tem muito recurso, muito mesmo. Pessoal, eu vou ter que finalizar com vocês. Nós vamos, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? A gente pode até marcar, mas não deu para me passar tudo que eu gostaria. O tempo passa muito rápido, né? Então já está dando quase 8 horas. Mas, se vocês quiserem, a gente pode até marcar, por exemplo, um sábado, um final de semana, ou um dia, pode ser até um dia nesse horário também, 6h30, 7 horas, um pouco antes da aula, para a gente fazer um laboratório aqui mesmo. Vou pegar um formulário desse aqui, que está só em HTML, vou programar ele aqui para vocês. Eu garanto que, no mais tardar em 10 minutos, eu faço um formulário completinho já, com tudo. Prontinho, já gravando o banco de dados. Tá? E eu gasto mais ou menos uns, sei lá, 5 minutos para gerar uma tabela daquela, um data table daquela lá, já com busca, com paginação, com tudo. Isso em PHP. Tá? Então, assim, eu vejo que a vantagem da linguagem é muito grande, pessoal. Tem uma vantagem muito grande. Hoje você tem muita coisa pronta, muita coisa já formatada, muita, né, porque já tem muita coisa já pronta. Telinhas prontas, layout pronto, é tudo bonitinho. Então, o meu esforço maior já está feito, né? Que é toda a parte de layout, tudo já pré-formatado, né? Então, assim, a parte PHP que eu vou ter que utilizar é mínima. Ontem eu até mostrei para os alunos, eu consigo gravar um arquivo no disco? Consegue, você vai gastar 3 linhas para fazer isso. Duvido. 3 linhas para fazer isso. Uma linha para abrir o nome do arquivo, uma linha para gravar a linha dentro do arquivo e uma linha para fechar o arquivo. 3 comandos. Então, uma linguagem extremamente poderosa. Tem alguma pergunta? Ninguém, pessoal? Tranquilo. Tudo certo. Pedro, Leandro. Então, vamos começar agora no... Cornélio. 10 minutos. Basílio. Ninguém? Não. Beleza, então, pessoal. Vamos dar uns 10 minutinhos aí de intervalo, a gente já começa o curso. Jorge, já gera o link aí do curso já, para daqui 10 minutos a gente já começar. Um abraço a todos aí, pessoal. Até mais. Um abraço, obrigado. Até mais.